acaso algum dia você já contratou algum fornecedor ou você já forneceu para alguém algum tipo de trabalho e no final das contas você não entregou o esperado ou não recebeu o que você tinha esperado, né? O que você tinha na sua mente? Saiba que isso é o mais comum do que parece e é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje do Mestre TV. Se liga aí, mas depois da vinheta. Uma das coisas que eu mais escuto, até mesmo como dono de agência, ou às vezes de amigos meus que contratam fornecedores em marketing digital, existe a versão dos dois lados aí, né? Que eu acho que nenhum dos dois está certo e nenhum dos dois está completamente errado, né? Sobre a questão de você pedir para alguém fazer algo e não receber o que você pediu. Eu entendo que esse é um problema tanto de freelancers, como de agências, como de profissionais, vamos chamar de profissionais liberais, que tem o Eupresa, SA, né? Ou qualquer tipo de pessoa, empresa que contrate um serviço desse tipo de fornecedor. Isso acontece quando você vai pedir para alguém fazer uma pintura, um furo na parede, instalar um móvel. Sempre existe aquilo, não ficou do jeito que eu pedi. E esse não ficou do jeito que eu pedi, ou a pessoa chega e reclama, ou conversa no dia a dia, fala, foi entregar um trabalho lá, a pessoa quis mais do que na verdade ela contratou. Tudo isso é um grande problema de definição de escopo, definição de expectativa sobre o que eu quero, o que eu desejo ou o que eu preciso entregar. E eu tô trazendo esse tema aqui porque hoje aconteceu uma coisa similar, pequena aqui na Mestre, simples, entre um cliente, ele pediu pra gente fazer todos os banners de AdWords, a gente orçou para ele e o nosso trabalho interno, ele tem uma quantidade de banners que nós fazemos, uns tamanhos padrão, só que o cliente, a expectativa dele era receber todos aqueles e mais 3, que eram os outros 3 níveis, né, outros 3 tipos que ele gostaria de ter. Só que em nenhum momento nós especificamos isso. Houve um desalinhamento, onde a gente consegue contemplar, isso não tem um problema, mas é uma quebra de expectativa. O cliente tinha uma expectativa de receber todos, então ele recebeu parte. E nós entendemos que nós fornecemos tudo e ele, na verdade, disse, não, isso não é tudo. A grande conversa aqui é o que eu estou vendendo ou contratando. Eu preciso definir muito bem o que eu quero. Eu quero um site, agora eu vou falar mais voltado ao marketing digital. Eu quero um site, eu quero uma campanha no AdWords, eu quero uma campanha no Face, eu quero um gerenciamento de página. Tá, beleza. Essa é a visão global. Agora, o que tem que incluir nesse serviço para que ele seja entregue com qualidade? E aí, primeira coisa, né, depois de você saber o que você está comprando ou o que você está vendendo, né, o aspecto geral é quais são os entregáveis desse projeto que você está comprando ou vendendo. Então, no final do dia, o que você precisa receber para estar satisfeito? Eu preciso dessa parede pintada com 2, 3 mãos de tinta. Ok, isso é o que eu espero receber, ela do tom cinza. Antes ela era preta, agora eu vou pintar de branco. Eu preciso de tantas mãos de tinta necessárias para essa parede ficar branca mesmo. Além dos entregáveis, né, e você detalhar muito bem, como foi o caso do banner que eu contei para você. Se a pessoa chega e fala, eu quero todos os banners, quais são todos os banners? Se a pessoa fala, eu quero um site, qual é a árvore do site? Ou seja, todas as páginas que vão existir. Se eu peço para André, edita o meu vídeo, quais são as partes que tem que conter nesse vídeo? Quais são as quebras que tem que conter nesse vídeo? Justamente para você não ser surpreendido por algo que você não esperava. Então, definir os entregáveis é muito importante. Ou até mesmo quando a gente faz, por exemplo, uma consultoria de SEO, o que o cliente espera receber, a gente detalha muito bem que ele vai receber documento, que ele vai receber relatório, que ele vai receber tantos conteúdos. E isso tem que estar bem claro, né, nesse processo de compra e venda. Outro ponto, em quanto tempo? Né? Porque para você conseguir fazer um bom trabalho em qualquer lugar, você tem que definir, eu vou pintar essa parede em quanto tempo? Quanto tempo vai ser necessário para eu poder fazer a edição do vídeo? Quanto tempo vai ser necessário para o desenvolvimento desse site? Às vezes, num primeiro momento, num orçamento, você recebe uma estimativa. E essa estimativa, normalmente ela só é boa se você tiver a definição de entregáveis bem calculada. Por exemplo, a criação de um site. Eu posso falar que eu demoro 1 mês para criar um site, posso falar que eu demoro 6 meses para criar um site. Depende do que o cliente espera receber, dos entregáveis que eu tenho que chegar no final do dia. São 1000 páginas que eu tenho que layoutar. Vai ser 1 ano de desenvolvimento. Ou são 3 páginas que eu preciso layoutar, é um blog.
eu consigo desenvolver em um tempo muito menor. Então, sabendo os entregáveis, eu consigo calcular o tempo total do desenvolvimento do projeto. Quais checkpoints? Definido o tempo total de desenvolvimento, eu tenho que quebrar esse tempo em alguns incrementos, para eu justamente saber se o projeto está andando do jeito correto. É o famoso vou lá na obra dar uma olhada. Isso é um checkpoint, então eu defino 2 vezes na semana eu vou passar na obra. É a mesma coisa com o site. Então, quais vão ser os checkpoints? Então, quando que vocês vão me entregar a primeira versão da home? Quando que vai ter a versão da página interna? Quando que vai ter isso? Quando que vai ter aquilo? Ou numa campanha de SEO, em quanto tempo eu vou receber o primeiro documento? Ou com a equipe de marketing de conteúdo, quanto tempo eu vou receber o primeiro artigo, ou os 10 primeiros artigos? Eu preciso quebrar o tempo total em pequenas etapas para eu conseguir acompanhar e não chegar no final e falar assim, ah, não deu certo. Mas não deu certo porque você não acompanhou esses entregáveis. E outro detalhe, defina junto com esses checkpoints quais entregáveis têm que estar desenvolvidos até lá. Então, por exemplo, se eu falasse com o André, olha André, eu vou passar para ver a edição do vídeo, então a hora que eu chegar e conversar com você, vamos supor que daria para fazer isso, eu quero metade do vídeo editado quando a gente for fazer o primeiro checkpoint, ou 25% do vídeo editado quando a gente fizer um checkpoint. Ele fala, pô Fábio, mas não dá, né? Na verdade eu faço um esqueleto e depois eu faço, tudo bem, então o primeiro checkpoint é quando você desenha o primeiro esqueleto. Isso funcionaria? Funcionaria, então beleza, a gente pode partir para cima desse estilo de checkpoint. Então é uma via de mão dupla de pedir os checkpoints para quem vai implementar, para quem vai fazer no dia a dia, e você que provê um serviço, falar para o seu cliente, vamos implementar esses checkpoints, então eu preciso entregar para você isso aqui ao longo do tempo, é só me cobrar, e se você não me cobrar eu vou mostrar para você. Outro ponto muito importante de um projeto de mão dupla, né? Quais são os requisitos necessários para executar o projeto? Então, por exemplo, a questão da pintura da parede. Se eu fosse pintar essa parede aqui, o que eu preciso? Eu preciso da tinta e eu preciso do pincel ou do rolo. Sem isso eu não consigo trabalhar. Então o pintor, ao invés de chegar no dia e falar assim, onde que tá a tinta e o rolo? Aí você fala, não sei, eu pedi para você pintar, achei que você ia trazer tudo. Já é uma quebra de necessidade, é um requisito que ele tem e que você não forneceu. Mas nenhum nem outro falou que precisava. A gente encontra muito esse caso no desenvolvimento de conteúdo, né? Ou desenvolvimento de e-books, ou do próprio site, onde precisa da validação do cliente. Então eu desenvolvi um conteúdo, eu preciso que o cliente valide se o conteúdo, se a linguagem tá do mesmo estilo que ele gostaria. Então, eu preciso da primeira validação para eu continuar seguindo com o conteúdo. Sem isso, eu não posso continuar. Ou através do próprio website. Aqui nós temos a prática de fazer primeiro o wireframe e depois o layout, né? Primeiro o esqueleto e depois fazer todo o design completo do negócio. Então, fazemos primeiro o primeiro wireframe de distribuição de informação. Te agrada essa distribuição de informação? É isso que você procura expor como conteúdo nessa organização? É isso, beleza. Aí a gente parte para a etapa de layout, porque às vezes se você não partir para essa questão de requisitos, né, o que você precisa para executar, você vai ter problemas ao longo do projeto e quebras de expectativas muito grandes. Outro ponto, quase chegando no final, é o que eu espero do resultado final. Então, meu sentimento com relação àquela tarefa cumprida. Então, poxa, vou pintar a parede, minha expectativa é que a parede fique branca e que ela não dê a impressão que antes ela era preta. É isso que eu quero? Tá, então eu tenho que definir claramente essa necessidade. Então, meu site, o que eu quero? Quando eu criar o meu site, eu quero ter as páginas lá, eu quero ter um site rápido, eu quero ter um site compatível com dispositivos móveis. Eu detalho exatamente o resultado. Se isso tiver se cumprido hoje, o que precisa ser o resultado final? Eu entendo que os entregáveis é o que você recebe ao longo do projeto, mas em alguns casos o entregável pode ser o resultado final, tá bom? Então, por exemplo, pedir para uma pessoa entregar um artigo, então o artigo já é um entregável, é o resultado final, mas você pode colocar sentimento nesse resultado final. Eu preciso que seja um artigo, que seja coeso, que tenha conexão com call to action no final e que ele tenha 400 palavras, isso faz parte do entregável, e que ele passe a sensação para o usuário que ele aprendeu de verdade algo, tenha profundidade. Então isso é parte do resultado. E por último, não menos importante, mas concluindo essa ação, qual é o benefício que eu que estou contratando ganho? Né? E você, se eu estou fazendo essa jogada aí, se você é o fornecedor, perguntar qual é o benefício que você ganha executando isso. Então, daquele projeto, o que a empresa ou aquela pessoa vai ganhar tendo aquilo? Então, no desenvolvimento do site, o que você ganha fazendo esse site? Para você entender o quão importante aquilo para a pessoa. Eu vou fazer esse projeto de SEO porque eu preciso bater meta da minha equipe geral como fonte de aquisição de receita para minha empresa. Ou eu vou desenvolver esse site porque eu preciso me posicionar bem frente à assessoria de imprensa. Ou vou
desenvolver esse conteúdo porque esse conteúdo vai me ajudar a ter mais acesso ao meu futuro cliente. Então eu preciso saber o que a empresa vai ganhar, ou o contratante vai ganhar ao executar aquele tipo de tarefa. É isso, pessoal, que eu olho e que eu gosto de olhar quando eu contrato alguém ou quando eu forneço um serviço para alguém. São esses os detalhes de um escopo de um trabalho. Você pode aplicar em marketing digital, pode ser em qualquer outra coisa, mas em marketing digital tem esses itens como parte do seu briefing, né, de trabalho. E se você trabalha dentro de uma empresa, isso faz parte do seu briefing diário. Se você rever agora o vídeo, volta o vídeo inteiro e fala sobre as suas tarefas no dia a dia. Isso é um alinhamento de expectativa, é o que eu vou fornecer, o que eu preciso fornecer para a empresa ficar feliz comigo. É a mesma coisa, é só você rever esse vídeo de forma agora mentalizando como você está fornecendo um trabalho para a empresa todos os dias e daquela tarefa específica o que a empresa ganha, tá? E você que é gestor, se você quiser aplicar com seus liderados, esse é um ótimo modelo de como você pode pedir para alguém fazer uma tarefa e você com certeza vai ter uma redução em retrabalho e uma redução em problemas de expectativa de falar, não era do jeito que eu entreguei, simplesmente usando esse framework que eu acabei de compartilhar com você, esse processo que eu acabei de compartilhar com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar uma recomendação aqui sobre o vídeo Quais os Passos para um Feedback, é um vídeo que eu já gravei e você pode aplicar muito isso, o feedback, depois que você executa um trabalho. Você pode perguntar para o seu cliente, para o seu fornecedor, exatamente qual foi a sensação de cumprir aquela tarefa. Mas assiste aí o vídeo e tenha o pensamento conectado com isso que nós falamos hoje, de ter um escopo e depois escolher um feedback sobre isso que foi desenvolvido. Eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não acompanha o canal, aproveita aí para se inscrever. Eu sou o Fábio Ricota e se ficar alguma dúvida é só deixar aí que eu respondo para você. A gente se vê toda terça-feira aqui no Mestre TV. Um abraço e até lá.